Paz, Senhor, irmãos. Amém. Mais um domingo estamos aqui para louvar o Senhor. Que bom. Se estamos aqui é porque o Senhor cuidou de nós. Ele não olhou, não fez acepção. Ele só nos enxertou e nos amou. Aleluia. Hoje estamos aqui, graças a Ele e por Ele. Que possamos juntos declarar esse cântico. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Amém.
Evangelista Oliveira. Senhor maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. E agora o Senhor estará ministrando mais e mais este momento que o Senhor vem estar usando a vida do pastor Anísio, Senhor. E que os nossos corações estejam aqui abertos para te ouvir, Papai. Que a sua palavra venha em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por poder te louvar, por poder levantar nossas mãos, a nossa voz e continua falando conosco, Papai. É o que pedimos de todo o coração. Amém. A palavra está com o pastor Anísio. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Oh, dia maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, querido. Nós agradecemos a Deus por mais um dia, por esse dia que o Senhor fez para nossa alegria, né? A gente está aqui com muita alegria em nossos corações. Eu sei que foi um dia preparado por Deus para que nós estivéssemos aqui, eu e minha esposa também, o Josué, a Nívia e toda a igreja do Senhor, né? Completando aqui esta alegria, pastor João, de comemorar o teu aniversário. Que alegria é essa, né? Eu estava conversando com ele um minutinho ali, 85 anos de idade, desde 14 anos de vida servindo ao Senhor. Um mês depois de convertido, já estava pregando a palavra de Deus. Nossa, é muita glória, né? É muita alegria em nossos corações. E eu falo que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, porque hoje seria a nossa Santa Ceia à noite. E aí eu não teria condições de estar aqui. Aí como foi de manhã, olha como Deus é bom, né? Maravilhoso. Eu quero ler com vocês uma palavra, já que nós estamos em festa e vamos continuar festejando o nome do Senhor Jesus, o nome desse Deus tão grande. Salmo 90, versículo 12. Glória a Deus. Este Salmo 90, ele nos inspira muito através da vida do patriarca Moisés, que é o escritor desse salmo. No versículo 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, que alcancemos um coração sábio. Vamos ler todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira temos corações sábios. Obrigado, Jesus. A tua palavra é viva e eficaz. É uma alegria, Senhor, compartilhar tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário, tudo aquilo que fizeste por nós, por teu grande amor, como nós louvamos aqui, Senhor. Tu és a oliveira verdadeira, a oliveira viva. Ah, Senhor, que bom é estar em Ti, dando os frutos que permanecem para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Todos os dias temos sentido a Tua glória, permanecido nesta presença que nos faz transbordar. Mesmo em meio às lutas e dificuldade, nós transbordamos de alegria, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Amém? Graças a Deus. Ensina-nos a contar. É um pedido? É uma oração? É uma súplica de um coração que necessita de Deus? É tudo isso que está contido nesse salmo. Ele pede: concede-me um coração sábio nos meus dias. Este salmo fala da brevidade
dos dias na terra. Não são breves. Eles passam rápido. Ontem a gente tinha 15 anos, hoje já não tem, os 15 já passou faz algum tempo. Não é assim? E você disse, mas parece que foi ontem. E na verdade, o tempo voa, já diz a Bíblia. A palavra de Deus diz que o tempo voa e nós vamos voando e vamos passando. Agora, nesse curto período de tempo, nós precisamos aprender com Deus, ou aprender de Deus, para que alcancemos um coração sábio. Nesses dias tão pequenos, tão curtos, como atingir esse lugar? Como viver tudo isso que Deus tem para nós? Se a gente não entender isso, nesses poucos dias, aprender a ter a sabedoria. Porque quando nós pensamos e meditamos, nós vamos realmente deixar que o Espírito Santo traga em nossas vidas, traga em nossos corações a seguinte meditação de entendimento: eu sou o representante de um reino aqui na terra. Como eu posso representar esse reino sem sabedoria? Como eu posso entregar através da minha vida o que eu tenho recebido? A sabedoria. A palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, é para pedir para ele. Então eu vejo que o salmista está fazendo isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos, sem distinção, basta querer. Então o salmista está dizendo: eu quero ter um coração sábio. E quando a gente olha biblicamente falando, nós podemos dizer quanto tempo precisa passar para que eu entenda que eu não sou sábio, naturalmente falando. Que na sabedoria natural do ser humano, ele é enganado por poucas coisas. Principalmente por ele mesmo, pela carnalidade. Porque a Bíblia diz o que sobre isso? Que o nosso coração é enganoso. Que ele nos engana. Então nós somos enganados por nós mesmos. Se não tivermos sabedoria, nós começamos a ter ideias diferentes que desagradam a Deus e que faz com que o nosso caminhar não seja mais um caminhar seguro. A gente tropeça em muitas coisas, principalmente naquilo que nós falamos. Quantas coisas nós declaramos e depois a gente percebe que foi falta de sabedoria ter falado aquilo. A gente vai perceber, se tivesse ficado calado seria melhor, seria mais sábio. Mas quanto tempo precisamos viver para entender que nós não somos sábios? Porque quanto antes melhor. Quanto antes, seguindo o caminho, seguindo o propósito, quanto antes a gente descobrir que a nossa sabedoria não é suficiente para nos levar além, e a gente parar tudo e dizer: Senhor, me dê sabedoria. A gente vê, amados, biblicamente falando, jovens que nos dá lições profundas de sabedoria. O próprio Salomão, quando vai assumir o trono do pai, ele faz um pedido para Deus: eu sou menino ainda, olha, tão jovem, mas foi instruído pelo pai. O seu pai o instruiu. Quando a gente lê o livro de Provérbios, ele diz: meu pai me instruiu. Quando ele estava comigo, dizia: filho, se um dia você estiver em lugar de exaltação ou de lugar grande, peça sabedoria a Deus.
E quando ele assumiu o trono, ele disse: espera aí, lembrei do que meu pai falou. Eu não tenho sabedoria. E eu preciso da sabedoria de Deus. E quando o Senhor vai a ele, diz: pode pedir, o que você quer? Ele diz: já sei. Eu quero sabedoria para entrar e para sair. Eu quero ter um coração sábio para dirigir o teu grande povo, para ensinar o teu grande povo. E a palavra de Deus diz: e Deus concede muito mais. Já que você pediu sabedoria e não pediu riqueza, nem a morte dos teus inimigos, nem... eu vou te conceder muito mais. Porque a sabedoria é o ponto central. A palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, é o primeiro passo para ser sábio. Temer a Deus. E Deus dá sabedoria, mas sabe o que vem depois? Vem a prova, sempre. Porque não, eu recebo sabedoria, mas eu sei se eu tenho. Eu só vou saber que eu tenho sabedoria quando vem os problemas para ser resolvido. Não é verdade? Quando eu tenho que enfrentar, quando eu tenho que dar uma solução, aí eu vou saber se eu recebi sabedoria, se eu tenho ou não tenho. E ele está no seu palácio, e de repente entra duas mulheres, vocês conhecem a história, duas prostitutas, que tiveram filhos nas mesmas datas, mais ou menos, e eles, durante a noite, uma deita sobre o seu filho e ele morre. Mas ela é esperta, ela tira o menino morto e coloca no seio da outra, e o vivo ela traz para si. E de manhã, a mãe percebeu que o seu filho não estava ao seu lado vivo, e começou aquela discussão: o filho vivo é meu. E ela dizia: não, você. Aí precisa levar ao rei Salomão. E chegando lá, elas apresentaram o caso a ele. Ele disse: uma diz que o filho vivo é dela, a outra diz que não, que é dela. Traz uma espada, vamos repartir no meio, dá metade para cada, resolve o problema. E naquele momento a verdadeira mãe se condoeu pelo filho e disse: dê para ela, filho, não mate o menino. E a outra dizia: não, nem para mim nem para você. Salomão disse: dê o filho para ela, ela é a verdadeira mãe. Sabedoria foi o que Daniel fez no palácio da Babilônia, ainda jovem. Um coração sábio para entrar numa nação estranha e para glorificar a Deus num lugar estranho, para exaltar o Senhor no lugar difícil. Somente com a sabedoria de Deus, no coração de um sábio, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não vou me contaminar com o pecado da Babilônia. Como não? Num lugar tão difícil. E eles estão no palácio. E o rei era o Nabucodonosor. Um rei que na época dominava todas as nações. Só de vê-lo as pessoas tremiam. Mas ele está firme no seu coração. Como Deus gosta dessas coisas, queridos. Quando Deus vê em nós um coração sábio, que está determinado a honrá-lo, no meio das trevas, no meio do mal, onde tudo é o contrário está acontecendo. Mas quando alguém se levanta para dizer: é Ele, o Senhor honra os que honram o seu nome.
O Senhor honra aqueles que estão dispostos a perder a vida, se for preciso, mas glorificar a Ele nos dias que lhe resta. E tudo aquilo que estava no seu coração foi atendido, porque Ele resolveu não se contaminar e Deus lhe proteger. Assim, queridos, é o que Deus espera de todos nós. Então, quando a gente lê esta palavra, ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos um coração sábio. Esse coração precisa estar em mim, precisa estar em você, e não há sabedoria maior do que obedecer a Deus em todo o tempo, do que honrar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Cultuar ao Senhor 24 horas do nosso dia, onde nós estivermos. Honrar a Ele aonde nós estivermos. Porque se o culto fosse apenas de 1 hora, 1 hora e meia, como nós ficamos aqui, não teria nem sentido diante de um Deus tão grande. Mas o nosso culto continua. A gente sai daqui, em cada lugar que a gente pisa, em cada lugar que nós estamos, o nosso culto continua. Diante dos homens, eles estão olhando para nós. E o nosso coração precisa ser entendido. Precisa ser um coração sábio, para sabermos entrar e sabermos sair. Para deixarmos não a nossa marca, mas a marca de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que perecem. Sentir o cheiro deste amor e permanecer nesta fé é o que vai fazer a diferença em nossos dias. Se nós estamos transmitindo isso no nosso dia a dia, é um sinal que o nosso coração está aprendendo muitas coisas. Quando nós temos esse entendimento, queridos, estamos andando no propósito de Deus. O trabalhar de Deus começa em nossos corações, para que a gente atinja a maturidade de um varão perfeito. E muitas vezes isto começa na nossa infância espiritual, nos primeiros dias já que nós começamos a andar com Jesus. A gente começa a encontrar os grandes obstáculos da nossa carne, porque nós estamos divididos ainda, não estamos bem certo se é aquilo mesmo. Estamos vivendo uma divisão, uma luta da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne, mas nós começamos a trilhar o propósito, e tem alguém que vai andar conosco para nos ensinar, e o nome dele é Espírito Santo. Amém? Ele é o grande professor que o Senhor coloca na nossa vida para nos ensinar passo a passo, para que a gente cresça através de todos os obstáculos que serão colocados diante de nós. José teve o sonho do propósito. Muitas vezes, quando a gente recebe de Deus a informação lá do final, a gente não sabe o que precisa passar para chegar até lá. Porque ter um sonho do trono é tão bom, mas a gente não faz ideia dos caminhos que precisamos trilhar para que o nosso coração se encha de sabedoria. Ninguém vai subir ao trono sem sabedoria. Ninguém vai chegar na posição mais alta sendo tolo. É por isso que o Espírito Santo vem e diz: eu vou te guiar, não vou soltar da tua mão, mas eu vou te levar para um caminho de sabedoria em Deus. É poço, é casa de Potifar, é cadeia,
Tudo isso para chegar no propósito. Cada lugar que ele passava, ele aprendia. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que são chamados pelo decreto de Deus. O Senhor. Imagine, queridos, se nós recebêssemos Cristo como nosso Senhor e Salvador e todos os nossos problemas cessassem. O que nós iríamos aprender? E pastor João, desde 14 anos, quanto que o Senhor não recebeu de ensino? Aí está. Alguém que se conversa com ele 10 minutos, o que sai da boca dele é Jesus. O que sai da boca dele é glória de Deus. Por quê? Ele está cheio. Ele está cheio desta presença. Ele está cheio da sabedoria. E você conversa com ele, ele está te instruindo. Ele está te ensinando. Porque ele tem para oferecer. E é assim que Deus quer com todos nós. Que nós tenhamos conteúdos de Deus. Que a gente esvazie de nós mesmos. Que a gente se esvazia do velho Adão e se enche do Cristo. Porque somente cheio do Cristo nós vamos atingir esse porto desejado, esse lugar, passando por meios de tempestades e lutas, mas alcançando sempre a misericórdia de Deus, sempre as suas mãos estendidas. O José está lá, crescendo. O Senhor falou: filho, tem um lugar para você, mas olha, precisa de ser sábio, precisa de sabedoria. E não é sabedoria só humana, não. Você pode saber muitas coisas, é bom. Tudo que a gente aprende é muito bom, mas a sabedoria dos céus, a sabedoria da glória de Deus, ela não falha. E os homens não entendem dela. Os homens não conhecem ela, naturalmente falando. Porque somente um homem espiritual que anda com Deus encontra esse lugar. Quando ele é chamado no palácio, através do sonho de Faraó, fiquei sabendo que você revela sonhos. Falou: eu não, quem revela é Deus. Ele é o Senhor que traz revelação. A sabedoria está com ele. Eu sou apenas um servo que estou aqui para ouvir a sua voz, para discernir o teu sonho, para falar o que é a resposta que você precisa. É isso. Aí o rei fala: eu preciso de um homem sábio. Eu preciso de um homem sábio para colocar aqui, para fazer isso que você acabou de falar, para fazer essas colheitas dos 7 anos. É isso mesmo, o senhor precisa de alguém sábio para fazer isso. O rei olhou e falou: mas quem é mais sábio que você? Que trouxe discernimento. Todos os sábios não conseguiu dar resposta, mas lá estava ele. Passou por tantos lugares, mas sabe, a maior sabedoria que ele apresenta é quando ele perdoa os seus irmãos. Irmãos, não tem sabedoria maior do que essa. Ele estava no trono, estava fazendo uma obra gigantesca ali no Egito. Seus irmãos vêm buscar alimento, ele reconhece. Uma segunda ou terceira vez, agora não me falha a memória, mas ele oferece perdão. Isso é ser sábio. O sábio não guarda. O sábio não guarda mágoa, não guarda rancor. O sábio não tem inimigo. O sábio ora pelos seus inimigos, por aqueles que se levantam contra. Ele não tem ninguém que atrapalhe a vida dele, ele é sábio. Ninguém incomoda porque ele é sábio. Ele sabe como conduzir a sua vida
ligadas em Deus, que ele entra e sai. Muitas vezes ele não é compreendido mesmo, isso aí é natural. Isso não é problema. Porque muitas vezes as pessoas que estão à sua volta não conseguem entender o que ele entende. E não conseguem saber o que ele sabe. Porque ele está à frente do seu tempo. Ele está já no amanhã. Ele está já no futuro com Deus. Por mais que os dias são maus, ele disse: se amanhã chegar, eu estarei com ele. Ele estará comigo. Esta é a sabedoria que nós precisamos aprender. Então ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance um coração sábio, que a gente pare de dar trabalho para nós mesmos, dar trabalho para o Espírito Santo, que a gente, sabe, descansa nele, fala: Senhor, eu confio em Ti, a minha vida está nas Tuas mãos. Olha, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Sabedoria de Jó, né? Sabedoria de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, então estou descansado. Para que eu vou me cansar se eu sei que aquele que pode todas as coisas está vivo, intercedendo pela minha vida, dizendo: filho, fica de pé, continua fazendo o que você está fazendo, seguindo este caminho. Continua clamando por sabedoria. Senhor, eu quero ser sábio, eu quero continuar aprendendo, porque o dia que eu parar de aprender eu não sirvo para mais nada. Então todos os dias. Isso aí eu ouvi do pastor Paulo Scarana um dia, na nossa igreja. Ele sempre lá, sempre ele estava lá nos cultos, e ele, ouvindo a palavra, ouvindo o culto continuar, via as crianças cantar, aqueles pequenininhos que cantavam assim: sou uma florzinha de Jesus. E eu olhei para ele, estava chorando, ele me abraçou e falou: que maravilha, como Deus fala com a gente através das crianças. Eu falei: é verdade, pastor Paulo. Ele falou assim: se a gente vir no culto e não ouvir a voz de Deus, é porque a gente não quer mais aprender. E quando a gente não quer mais aprender, a gente não serve para viver mais. Então, em cada culto que eu vou, eu aprendo. Que homem sábio, não é? Que homem sábio. E aquilo ficou marcado no meu coração, que jamais eu esqueci. Aí, sabe, era o começo do ministério ainda, e eu comecei a prestar atenção. Eu entro na igreja, e o que for que eu vou pregar, eu presto atenção em cada detalhe, que eu sei que o Senhor vai falar nos detalhes. E eu não posso sair do culto sem receber informação, sem receber a palavra, que vai me instruir para ser sábio, né? Eu já fui muito tolo na minha vida, já errei tanto, até entender que Deus é a fonte da sabedoria, e que diante dele nós temos tudo para viver intensamente na sua presença. E na presença dele não tem como dar errado. Está tudo certo, né? Agora eu só preciso querer a presença dele, porque os nossos pais no jardim, eles desejaram mais a árvore do que ele. Que falta de sabedoria trocar um Deus tão grande por uma árvore, por um fruto. Deus estava lá todos os dias e ele queria apenas uma coisa: vocês vão querer eu ou todas essas árvores? Vocês desejam a mim ou tudo isso aí? Tudo é de vocês. Todos os dias. E teve um dia que eles preferiram a árvore do que a Deus. Na verdade, o que ele quer de nós é o seguinte: vocês querem as coisas ou quer eu? Vocês querem o paraíso ou eu? Vocês querem o céu ou eu? Porque muita gente fica: não, eu quero ir para o céu, quero ir para o céu. O que vale o céu sem ele? Então aqui onde nós estamos é o céu agora, porque ele está aqui.
Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Aqui é o céu. Quando a gente louva, quando a gente adora ao Senhor, a presença dEle. Então o que eu mais quero é a presença. Sem a presença, amados, nada tem valor. Vocês viram a troca que eles fizeram, nossos pais fizeram? Abandonaram a presença e perderam tudo. Com a presença dEle nós temos o paraíso. Com a presença dEle nós temos o céu. Com a presença dEle nós temos a glória completa. Então a presença dEle é maior. E isto só um coração sábio vai saber escolher. Então que o Senhor nesta noite continua, fazendo o nosso coração entrar nesse pavilhão que Isaías entrou. No capítulo 6 do seu livro, eu vi o Senhor. Eu vi a sua glória. E o coração dele se transformou, a vida dele mudou. Porque ele viu o Senhor. E é isto que nós precisamos continuar fazendo. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te conhecer de uma maneira mais profunda. Eu quero andar contigo em retidão mais profunda, tendo um coração sábio que te agrada. Porque o meu coração, naturalmente falando, ele não é sábio, mas o teu é. E eu quero estar ligado nesse lugar maravilhoso, que faz de mim um filho que serve ao Senhor com alegria. Alegria todos os dias. Alegria no coração de um sábio jamais vai cessar, porque ele sabe que com a sabedoria que ele recebeu de Deus, esse dia será sensacional. Cada dia ele entende que é um presente. O sábio entende. Por mais que esteja tanta coisa, dando errado, ele fala, mas esse dia foi o Senhor que me deu? Como vai dar errado? Até no final da noite eu vou contar a vitória. Até no final desse dia, eu vou contar bênçãos e glorificar o nome dEle para sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar em cada coração, possa trazer esta meditação em nós, e que a gente aprenda essa sabedoria todos os dias, até estarmos diante dEle eternamente. Eu quero fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Vamos colocar de pé? Aleluia. Ele é o único Deus que merece toda a honra e toda a glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais este dia tão maravilhoso que o Senhor concedeu à sua igreja, concedeu ao teu povo. Que o nome de Jesus, que é maravilhoso, que faz de nós filhos e filhas especiais, filhos e filhas que temem ao Senhor, que andam na tua presença, que louvam o teu nome com alegria, que se reveste deste poder, desta graça, e sabe, Pai, que sem o Senhor nada somos, que sem o Senhor nada temos, mas o Senhor é o presente maior, que veio morar em nossos corações e nos trazer esta paz. Espírito Santo, eu oro também pela vida do teu filho, o pastor João Manuel. Ó Senhor, continua dando a ele vida, saúde e força. Senhor amado, com toda essa sabedoria que o Senhor acrescentou na sua vida, no seu coração, na Irmandina, que a tua mão continua, Senhor, fazendo com que os frutos continuem sendo colhidos através desta fonte que é o seu coração. Que o nome de Jesus seja grande na vida dos teus filhos e que esses frutos sejam permanentes, porque tudo o Senhor já fez por nós, e nesta segurança nós habitamos, sabendo que nas tuas mãos nada se perde, tudo é realizado segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Pai, que nesta noite aqui a igreja de Mirassol, sendo abençoada, continua sendo abençoada pela tua palavra, e que o nome do Senhor Jesus cure as nossas feridas,
Cura, Senhor Jesus, os traumas, tudo aquilo que o mundo produz, mas a tua presença sara, a tua presença restaura, e na tua presença nós temos vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com uma forte salva de palma ao nosso Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glórias ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade, pastor João, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oi, pastor João. Hoje, em nome da minha Vibrate, nós queremos te parabenizar por esse novo ano que se inicia. Que esse ano seja repleto de bênçãos, repleto de saúde. E o desejo do nosso coração é que o Senhor continue conosco por muitos anos. A sua vida é uma bênção e talvez em palavras nós não conseguimos expressar o quão especial você é para nós. Mas a nossa igreja tem um recado para você. Carinho, pastor João, é carinhoso com todos. Pastor João, você é um de pai. A sua vida deve ser filha. Pastor, você é um exemplo de algo diferente. O meu pastor é uma grande inspiração e uma boa referência. O meu pastor é o melhor pastor do mundo. O pastor é o meu exemplo. Nosso Senhor, pastor João, é um enorme prazer para nós aqui em casa poder deixar essa mensagem para o Senhor. Hoje é uma data muito especial, poder comemorar junto com o Senhor mais um ano de vida e que Deus venha te dar mais saúde, mais alegria e que possamos juntos comemorar mais e mais anos, que a gente possa estar junto aqui na igreja e em tudo. A gente é grato por ter o Senhor como nosso pastor. Muito obrigado mesmo, pastor. Parabéns, pastor. Que Deus te abençoe com muita saúde, muito tanto de vida. Obrigada por deixar a gente fazer parte da sua história, da sua família. É uma honra ter o senhor como nosso pastor. Muito obrigado por tudo que o senhor faz e tudo que o senhor é para nossa família. Desejamos um ótimo aniversário, tudo de bom e amamos o senhor. Paz, Senhor, pastor João. Hoje é o aniversário do Senhor. Estamos aqui para prestar nossa homenagem ao Senhor. Que Deus te abençoe, com muita paz, saúde física, saúde espiritual. E eu quero dizer nessa data tão especial que o Senhor é muito especial para a minha vida, para a vida da minha família. O Senhor tem uma história muito linda e a gente sente o prazer, a felicidade de fazer parte dessa história do Senhor. Por isso que estamos aqui prestando essa homenagem, tá? Parabéns, pastor João. Nós te amamos. Glória a Deus. Meninada, se coloque de pé, igreja, vamos. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nossa data querida, muitas vezes. Glória a Deus. Venha cá, pastor João. Venha cá. É isso, irmãos. Eu disse para ele que eu era muito grato por ter sido recebido como filho. E
O pastor Anísio hoje falou muito de sabedoria e tantas coisas que nós aprendemos. Talvez a coisa mais importante, além de ser fiel a Deus, que eu aprendi com ele, é que cuidar da família é uma das formas de servir a Deus. E isso nós temos visto todos os dias. Ele cuidando, não só da família dele, mas dessa família tão grande, Que Deus abençoe o senhor, a igreja te ama. O pastor Anísio já orou por ele, nós estamos orando todos os dias e que nós queremos é que o senhor tenha muitos e muitos anos de vida. De preferência, que o senhor esteja conosco até a volta de Jesus, para nós subirmos juntos e fazermos a grande festa lá no céu. Deus te abençoe. Não saiam, participe aqui da confraternização. Bom, Senhor, irmãos, a minha alegria é estar com os irmãos. Somos uma família, e essa família foi comprada pelo sangue de Jesus. O mundo não tem direito na nossa vida, porque nós temos o nosso pastor, Jesus. Ele é o que cuida de nós. Ele é o que nos dirige a nossa vida, que dá para nós uma visão maravilhosa. Então, a gente é vitorioso. Comecei a minha vida no Evangelho com 14 anos. Eu batizei no começo do mês. Quando foi no meio do mês, já comecei a pregar. Os irmãos pastor deram oportunidade. Deus me usou pela misericórdia dele. Por daquele dia eu não parei mais. Graças a Deus, tenho procurado servir a Deus. Tenho procurado amar a Deus. Tenho procurado firmar a minha vida em Deus. Porque fora dele só há infelicidade, há desespero, há tristeza e morte. Mas em Cristo há vitória e vida. E até aqui o Senhor tem dado para mim vitória por Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus guarde vocês na paz. Eu recebo um abraço meu como irmão em Cristo Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz, irmãos. Mais um ano, Não sei se no próximo ano eu vou estar aqui, mas esse ano estou com os irmãos e vou continuar até o dia que o Senhor quiser. Ele é o meu sustento, Ele é a minha força, Ele é a rocha em que eu estou plantado nele. Amém? Deus abençoe os irmãos.